Os últimos dados macroeconômicos divulgados fazem com que alguns investidores comecem a ter medo de uma nova palavra, a tal da estagflação nos Estados Unidos. E se ela de fato se cumprisse, esse poderia significar o cancelamento de um novo ciclo de alta para o mercado de cripto. Então, no vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente quais foram esses dados macroeconômicos divulgados, o que é essa tal de estagflação e se de fato os investidores de cripto precisam começar a ficar preocupados em relação a ela. Primeiro de tudo, pessoal, a gente precisa relembrar aqui como funciona um banco central, né? Pelo menos o Banco Central dos Estados Unidos, ele tem dois objetivos principais. O primeiro é manter uma inflação relativamente baixa, uma inflação controlada ao redor dos 2%, e o segundo objetivo é manter o desemprego baixo. Na verdade, aqui a gente pode colocar de maneira geral que é prevenir recessões nos Estados Unidos. Então aqui a gente pode incluir manter o desemprego baixo, prevenir que o PIB se contraia durante muito tempo ou de maneira muito agravada lá nos Estados Unidos, prevenir crises financeiras, né? Então, basicamente, ele vai atuar em uma direção para poder prevenir essas crises na economia real norte-americana e no sistema financeiro americano, porém ele não pode aquecer a economia demais ao ponto que isso acabe resultando em uma inflação. Portanto, ele precisa manter a inflação controlada. Sempre que um dado dos Estados Unidos ele é divulgado, a gente pode interpretar essa divulgação de duas maneiras. Isso ocorre agora em tempo real, semanalmente, diariamente, conforme esses dados macroeconômicos vão sendo divulgados para o público. A primeira dessas interpretações ocorre quando o principal medo do mercado é o de uma recessão. E a segunda interpretação ocorre quando o principal medo é de uma inflação. Então, qual é o medo do mercado vai guiar a interpretação em relação a um dado que foi divulgado, seja um dado de desemprego, seja um dado de inflação, seja um dado de PIB dos Estados Unidos, né? Enfim. A gente tem duas maneiras de interpretar. A primeira, quando a gente tem o medo da recessão, é uma interpretação que a gente trata como aquilo que é bom e aquilo que é ruim é ruim. Ou seja, quando um dado de desemprego vem muito alto, né, isso é um dado ruim para a economia, mostra uma economia desaquecida, isso é de fato ruim porque mostra que a gente pode estar caminhando para uma recessão. Já se a gente tem um dado que mostra um varejo nos Estados Unidos muito aquecido, né, uma confiança do consumidor muito elevada, isso também pode ser interpretado como bom, né? Um dado bom para a economia e vai ser bom para os mercados, porque é uma sinalização que nós poderíamos não estar perto de uma crise econômica. Qual é a interpretação menos intuitiva? Ela ocorre quando o principal medo do mercado é a inflação. Aqui a gente fala que o que é bom é ruim e aquilo que é ruim é bom, ou seja, a gente inverte aquela primeira interpretação. Aqui nesse caso, a gente vai ver um dado aparentemente positivo, como por exemplo, um varejo norte-americano muito aquecido, porém esse dado vai fazer com que os mercados, as ações, né, as criptomoedas caiam, porque isso vai ser interpretado como um sinal de inflação que vai vir mais elevada. Aqui nesse primeiro caso, para sumarizar para vocês, os dados que mostram uma economia aquecida, com grande crescimento e mercado de trabalho aquecido, são interpretados como um sinal de que nós estamos longe de uma recessão e, portanto, eles tendem a fazer com que os mercados reajam de maneira positiva e, consequentemente, né, como a gente está falando aqui de mercados de risco, com que o preço das criptos, incluindo o Bitcoin e altcoins, subam, tá? E a outra interpretação, que é essa quando o principal medo do mercado é de uma inflação mais elevada, esses dados que mostram uma economia mais aquecida, com grande crescimento, mercado de trabalho aquecido, são interpretados como um sinal de que nós podemos continuar com uma inflação elevada. E, consequentemente, para poder combater a inflação, os juros precisam continuar mais elevados. Então, dentro dessa interpretação, se a gente tem um dado americano, por exemplo, que mostra uma confiança do consumidor muito elevada, né, um varejo norte-americano muito aquecido, um desemprego muito baixo, esses dados que intuitivamente as pessoas entendem que são bons para a economia, podem fazer com que os mercados caiam, porque eles vão ser uma sinalização de uma inflação mais pegajosa e, consequentemente, de taxas de juros mais elevadas ou então mantendo seus patamares atuais durante um período de tempo maior, né? E qual tem sido a interpretação do mercado cripto no momento? Tem sido essa segunda interpretação aqui, né? Porque atualmente o mercado ele está mais preocupado com a inflação, né? Então, naqueles momentos em que o mercado precifica que juros vão continuar mais elevados, a gente acaba vendo o mercado cripto caindo. Aqui eu estou provando isso para vocês, mostrando esse gráfico que mostra a expectativa com relação às taxas de juros em dezembro de 2024. Então, aqui a gente está pegando como essa expectativa evoluiu
viu ao longo dos últimos meses, né? Desde dezembro de 2023 até agora, né? Em abril, maio de 2024, qual era a opinião dos mercados com relação a qual seria a taxa de juros ao final de 2024. Percebam aqui como que a gente teve um pico de pessimismo que ocorreu próximo ali do dia 30 de abril e foi justamente nesse momento de pessimismo do mercado acreditando que as taxas de juros se manteriam elevadas durante mais tempo que a gente teve recentemente o Bitcoin atingindo seus 57 mil dólares. E se vocês analisarem aqui outros momentos desse gráfico, vocês vão perceber a mesma história, né? Então, os mercados eles têm respondido muito a isso. A última queda do mercado cripto teve a ver com isso e também teve a ver com algumas liquidações que ocorreram nos apostadores de alta do mercado, porque a gente já estava com o mercado relativamente alavancado, e também uma certa realização que ocorreu em alguns ETFs lá de Bitcoin, né? Alguns ETFs do mercado cripto, ETFs spot, e que nesse caso se diferenciaram de outras saídas de fluxo que vieram principalmente do ETF da Grayscale, né? Então, nesse caso, a gente teve uma saída mais contundente de capital dos principais ETFs de Bitcoin do mercado, né? Isso, somado com as liquidações e somado com o cenário macro, foi o responsável pelas quedas que nós observamos antes dessa recente recuperação do mercado de cripto, tá? Agora, como que vão ser então, né, quais foram os últimos dados macroeconômicos divulgados para a gente entender essa interpretação dos mercados? E aí eu já vou chegar aqui para vocês nesse perigo do que seria a estagflação. Mas pessoal, só relembrando para vocês, esses dados eles são divulgados diariamente, semanalmente, né? Então todo dia tem novidade com relação a isso. Se você quiser não precisar esperar a gente gravar um vídeo aqui trazendo as nossas análises, você pode se inscrever no link aí na descrição, no primeiro link, que é o do Minuto Cripto. O Minuto Cripto é um e-mail que a gente envia diariamente, um e-mail resumido de 2 a 4 minutos, em que a gente traz as principais notícias, análises e oportunidades do mercado de cripto. Não só de dados macroeconômicos, mas, por exemplo, de altcoins, né? Que a gente enviou um e-mail com a opinião da Mercúrios com relação a Polkadot, né? E qual é a nossa visão de investimentos sobre essa cripto. E é um e-mail totalmente gratuito. Se você quiser receber essas atualizações, que inclui altcoins, inclui dados macroeconômicos, como esses que eu vou mostrar para vocês aqui, é só se cadastrar no primeiro link aí na descrição, colocar o seu nome e seu e-mail, aí você já vai ficar por dentro de tudo isso e não vai ter que ficar esperando a gente trazer os vídeos aqui para o canal, né? Já vai ter tudo ali em primeira mão. Mas vamos então para esses últimos dados que foram divulgados. Primeiro, com relação à inflação. A inflação lá nos Estados Unidos ela tem se mostrado muito pegajosa e são justamente naqueles momentos, né, ao longo desses últimos meses, em que o mercado tem uma leitura de inflação mais persistente que a gente acaba vendo o mercado responder de maneira negativa. Aqui, por exemplo, vocês estão vendo uma divisão do CPI, que é o principal índice de inflação lá dos Estados Unidos, e percebam como que ele tem uma cesta de itens com um preço relativamente flexível e também uma cesta de itens que tem se mostrado mais pegajosa, com uma inflação que continua ali ao redor dos 5%. Tendo em vista esses dois tipos de preços que compõem o CPI, ele tem se mantido ali entre os 3% e 4%. Aqui é o gráfico da inflação que eu estou mostrando para vocês. Percebam como que ela caiu muito rapidamente durante o começo do ciclo de aperto das taxas de juros lá nos Estados Unidos, porém agora ela tem lateralizado. E o grande medo do mercado agora é justamente que essa inflação que subiu sutilmente aqui ao longo de 2024, né, de acordo com alguns parâmetros, possa simbolizar, na verdade, o começo de uma nova pernada de alta para a inflação. E a gente também consegue reparar isso aqui no próprio PCE, que é a métrica agora que não é a mais utilizada em índices de mercado de maneira geral, né? Mas o PCE ele é a métrica mais utilizada pelo Fed, pelo Banco Central dos Estados Unidos, nas suas tomadas de decisão. Percebam aqui também como que a gente tem um padrão que faz com que alguns investidores tenham medo que nós possamos ver uma inflação mais elevada, né? Ou talvez até uma nova pernada de alta dessa inflação, que ela seja ali mais persistente ao longo do tempo. A gente também teve um PIB dos Estados Unidos que decepcionou um pouco em termos de crescimento. Isso daqui traz algumas opiniões divergentes, principalmente sobre a composição desse PIB. Então, alguns analistas não leem isso com tanto pessimismo assim, né? Até acham que a gente pode ter visto um certo exagero com relação à reação com base nessa divulgação de PIB. E nós também temos os dados do mercado de trabalho. Então, o desemprego, na sua última divulgação, chegou nos 3,9%. Lembrando que a meta do Fed é manter esse desemprego abaixo dos 4%. Então, por enquanto, ele ainda não é uma preocupação tão grande quanto a inflação, né? Nem de perto. O principal motivador do Fed hoje tem sido a luta contra a inflação. Mas o desemprego tem subido.
A gente também teve aqui na semana passada a divulgação do payroll, né, que é o relatório de criação de novas vagas de emprego, que também veio abaixo do que era esperado, veio, se eu não me engano, ali com 175 mil vagas, e vocês conseguem ver isso aqui neste gráfico. E a gente também teve, agora é um dado que foi divulgado ontem, um número de pedidos iniciais por seguro-desemprego que veio relativamente acima do que era esperado. Então ele veio em 231 mil pedidos por auxílio, né, de seguro-desemprego, um dado que foi divulgado ainda ontem. E é aqui que a gente começa a ter um pouco desse medo da estagflação que eu contei para vocês. Qual que é o perigo de uma estagflação? É justamente a gente ver esses dois cenários aqui, inflação e desemprego, ocorrendo juntos. Porque normalmente as alavancas que o Banco Central utiliza para poder combater a inflação, elas pioram o quadro da economia real americana, né, ou então da economia financeira. Ou seja, você combate a inflação, ou você caminha em direção a uma recessão econômica, ou então uma desaceleração econômica. Enquanto as alavancas que você usa para acelerar a economia, caso esteja ocorrendo uma recessão, elas podem ocasionalmente ali também contribuírem para uma inflação mais elevada. Então, se você tem uma estagflação, ou seja, as duas coisas aconteceram ao mesmo tempo, isso seria um cenário de deterioração econômica e financeira em que o Banco Central ele possuiria menos flexibilidade para poder tomar as suas decisões. E é por isso que essa questão da estagflação preocupa tanto, né? Justamente porque a gente já tem uma inflação que tem se mostrado mais persistente e agora esses dados do mercado de trabalho mostraram uma leve deterioração ao longo dos últimos meses, né? Ao longo de 2024, especialmente. Com isso, né, com esses dados vindo abaixo do esperado, a gente teve o mercado respondendo de maneira positiva a princípio. Mas por que o mercado respondeu de maneira positiva? Justamente porque nós estamos, no quadro geral, trazendo essa interpretação de que aquilo que é bom é ruim e o que é ruim é bom. Então, o desemprego, que intuitivamente a gente leria como uma coisa ruim, aqui pelos mercados é tratado como positivo, porque simboliza mais espaço para que o Fed corte as taxas de juros, né? Por isso que a gente teve uma reprecificação novamente com relação às expectativas de cortes nas taxas de juros, e hoje se espera que ali, antes do final do ano, a gente já possa ver alguns cortes ocorrendo nas taxas de juros lá dos Estados Unidos. Porém, novamente, né, essa interpretação positiva ela poderia se inverter caso nós entrássemos em um cenário de estagflação. E percebam aqui que os mesmos dados, dependendo de qual é o medo do mercado, podem ser interpretados de maneira positiva ou negativa. A gente teve na última reunião do Fed, esse daqui é um artigo que foi escrito logo após essa reunião, e essa reunião aconteceu, foi no dia 1, agora, né, se eu não me engano, desse mês, e durante essa reunião a gente ainda não tinha visto a divulgação de alguns dados como esses de mercado de trabalho que eu trouxe para vocês, tá? Então, ainda não se contava com um mercado de trabalho levemente menos aquecido, né, melhor dizendo, como esse que eu mostrei para vocês. Então, essa situação se deteriorou sutilmente desde que nós tivemos a publicação dessa matéria. Mas percebam que já nessa matéria aqui, a gente teve um professor da Cornell University que ele fala um pouco a respeito desse espectro de estagflação que agora começa a voltar à cena, né? Apesar disso, o próprio Powell ali, quando questionado sobre isso, né, o presidente do Banco Central americano, ele fala que, olha, no momento a gente não consegue ver nem essa a estagnação da estagflação e nem a flação, né, que seria a inflação da estagflação. Então, no momento ele diz, olha, a gente não consegue ver de maneira clara nenhuma dessas grandes preocupações, porque a grande realidade, né, nisso o Jerome Powell, o presidente do Banco Central, está certo, é que nós ainda vemos uma economia dos Estados Unidos relativamente forte, né, relativamente aquecida, o desemprego continua baixo, aqueles outros dados sobre o mercado de trabalho que eu mostrei para vocês, apesar de terem se deteriorado, muitos continuam em parâmetros normais ou então até mesmo aquecidos quando a gente compara com os números pré-pandemia. Então, de fato, ainda é muito cedo para a gente falar de uma estagnação dos Estados Unidos. E a inflação, pelo menos por enquanto, se mostrou mais lateralizada do que, de fato, com uma nova pernada de alta, né, um novo surto inflacionário. Então, de fato, por enquanto, é difícil a gente acreditar numa estagflação, né, que poderia prejudicar muito aí esse panorama para mercados de risco. Porém, é interessante a gente ficar atento com essa possibilidade, né? Como aquele professor lá universitário disse, essa questão, nessa palavra, ela volta agora à cena. O pior dos mundos seria se a gente visse uma inflação continuando estagnada e o mercado de trabalho continuasse se deteriorando, porque aí, de fato, o Fed ele teria duas preocupações simultâneas e no meio disso, né, tanto a economia real, obviamente, sofreria, mas os mercados também acabariam sofrendo demais, né? Provavelmente, né? Evidentemente, porque aqui a gente não tem certeza absoluta sobre nenhuma questão, né? É muito mais uma questão probabilística.
Mas, como eu disse para vocês, apesar disso ainda não ter voltado à cena com tanta força, de fato é uma questão que é interessante a gente manter no radar, né? Por enquanto, eu acho que é um pouco de alarmismo, né? Um pouco desse tom apocalíptico, mas eu não tiraria de possibilidade ao longo dos próximos meses se a inflação continuasse muito elevada e se o mercado de trabalho continuasse se deteriorando, tá? No mais é isso, espero que tenham gostado desse vídeo aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixarem o seu like, o seu comentário, se inscreverem no Minuto Cripto aqui na descrição. A gente se vê em um próximo conteúdo e até mais.